Seja muito bem-vindo você, eu sou Bruno Faleiros e você está no canal Price Action na Veia. Aqui você já sabe, né? Quer falar de mercado, quer saber do mercado, quer falar de ações, quer falar de análise gráfica, esse é o canal. E não se esqueça, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar a divulgar nosso trabalho, clica no botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo e não esquece de boletar o joinha, né? Para a gente começar a aparecer nas listas de pesquisa no YouTube. Bem, vamos falar de mercado um pouco, vamos falar como foi o dia. O dia foi muito bom, né? Um segundo dia muito bom na Bolsa de Valores, na B3, né? Na Bovespa, antiga Bovespa. Segundo dia seguido de forte alta, né? Então a gente pode ver aqui que ontem a gente conseguiu subir 9,7% e hoje mais 7,5%. Era para ter sido um pouco melhor, chegamos a subir quase 10% hoje, porém no final do dia uma leve correção por conta de algumas divergências que estão surgindo no processo de discussão do pacote de auxílio de 2 trilhões de dólares lá nos Estados Unidos para combater, para ajudar, né, no combate da epidemia e também para auxílio econômico e financeiro para as empresas e inclusive para as pessoas também, né? Então tem algumas divergências, normal, né? Comum acontecer essas divergências na discussão democrática, e o pacote que era para ter sido aprovado hoje acabou ainda não sendo aprovado, então no final do dia acabou corrigindo um pouco, né? Então vamos esperar amanhã para ver se esse pacote realmente será aprovado. As duas últimas altas do Ibovespa, muito expressivas, são justamente por conta desse pacote. Então se ele não for aprovado, a gente pode ter um ajuste bem forte aí no próximo pregão. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Bem, no cenário macro da economia, a principal notícia é essa, né? Todo mundo aguardando a aprovação desse pacote. Aqui no Brasil a gente continua uma discussão, hoje começou uma discussão bastante importante com relação se devemos ou não praticar o que está sendo pregado no mundo todo, que é a quarentena, né, o isolamento total, o máximo isolamento possível. Bolsonaro dizendo aí que talvez essa não seja a melhor saída. Pode ser que com esse isolamento total a economia acabe gerando um prejuízo, inclusive de vidas, maior do que a própria pandemia, né? E, bom, na minha opinião, acho que deve haver um equilíbrio dessas duas opiniões, né? Deve ser feito, sim, na minha opinião, o isolamento, tá? Porque o nosso sistema de saúde, todo mundo sabe, não suporta um grande volume de pessoas precisando de internação na UTI, né? Nós não temos leitos suficientes para atender a todos, né? E principalmente a camada mais pobre, né? Que depende de atendimento do SUS, que todo mundo sabe, o SUS é uma grande porcaria, né? Essa é a palavra certa para descrever o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, para que isso não ocorra, eu acredito que seja importante, sim, principalmente agora no começo, esse isolamento para tentar diminuir o número de casos, né, para que essa curva seja menos acentuada e que ao longo do tempo as pessoas vão sendo imunizadas, auto-imunizadas já com o contato do vírus, e que o sistema de saúde dê conta de atender, né. Também sou contra tipo, liberar geral, né? Tipo, deixa sem isolamento nenhum, deixa o comércio funcionando, deixa todos os serviços funcionando, as pessoas vão ficando doentes, deixa rolar. Eu também sou contra isso porque a gente sabe, a gente tem um exemplo da Itália, é o melhor exemplo,
A Itália morre todo dia aí 800 pessoas vítimas dessa doença nova, né, do Covid-19. O pessoal lá não sabe quem escolher para viver ou morrer. Né? Os corpos estão sendo cremados, não tem como enterrar tanta gente assim. Então é um estado muito triste, né? É lamentável, realmente uma calamidade pública. A Espanha seguindo esse mesmo caminho, corpos sendo deixados em pista de patinação do gelo porque não tem necrotério, não tem vagas mais em necrotério. Nós não queremos que isso aconteça aqui no Brasil, né? Então é preciso haver um equilíbrio entre esse isolamento que eu acho necessário e a volta da atividade comercial de forma bastante ponderada. Essa é a minha opinião com relação a esse tema. Bom, vou voltar aqui para o que interessa para a gente, né? Porque a gente está aqui para ver gráfico. Esse é o nosso canal de análise de mercado, análise de ações, baseado na análise gráfica, né? Que é o que interessa para a gente. Vamos lá. Bom, esse é o gráfico do Ibovespa. A gente pode notar aqui, primeira coisa, 2 lindos candles de alta aqui, né? Ontem e hoje. Isso representou uma alta aí de 18% em 2 dias. Ótimo! O engraçado é que em dias normais, digamos assim, a gente fala em 18% de alta, é algo incrível, né? É raríssimo acontecer uma situação dessa. Porém, a gente está tão acostumado com quedas e altas fortes que 18% acabou virando uma coisa muito comum. A gente acaba nem vibrando tanto, porque tanta gente perdeu tanto dinheiro que perdeu lá 50%, 60%, 70% do capital, que quando sobe 20% é legal, mas não dá aquela alegria toda que daria se você estivesse ganhando esse percentual, né? E aí entra um assunto importante que é o stop, né? O stop é extremamente importante para evitar que você tenha esse tipo de sentimento. O que todo mundo quer é que quando o seu investimento suba 20%, que isso seja uma festa, né? Esse é o desejo. Mas depois a gente depois eu vou fazer um vídeo falando de stop, a importância do stop, como colocar stop, como proteger seu patrimônio e para estar sempre preparado para se aproveitar das boas oportunidades do mercado. Bem, Ibovespa então 2 dias de alta, voltamos a trabalhar acima dessa LTA de 1993, que foi testada em 2016 e é testada novamente em 2020, agora com a crise do novo coronavírus. Chegou a testar esse suporte na casa dos 60 mil, fez o repique aqui e voltou a trabalhar acima dessa LTA de 93. O que isso é importante? Isso é muito importante porque podemos considerar, se ele não voltar a fazer um pivô de baixa, né, que seria um movimento parecido com isso, se ele conseguir se sustentar nessa região e continuar subindo, podemos considerar até que essa tendência de alta que iniciou em 93, ela permanece ativa, o que é ótimo, né? O que é muito bom. O que dá força, acabaria dando bastante força para o mercado, né? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Lembrando que existe, a gente vai sentir uma resistência mais forte ainda quando essa média móvel de 21 se aproximar, e aí sim a gente tende a fazer aí uma pequena correção, né? Eu espero que seja uma correção com fundo menor do que o anterior, para depois fazermos aí um belo pivô de alta, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Só o tempo vai dizer. Então, algumas pessoas perguntam: esse movimento de ontem e de hoje representa uma reversão de tendência? Não, ele não representa uma reversão de tendência. O que é uma tendência? Uma tendência ela pode ser de alta, de baixa
ou lateral. O que representa uma tendência de alta? Uma tendência de alta sempre é um desenho com fundos, com topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos ascendentes. Isso aqui é uma tendência de alta. Toda tendência de alta tem esse desenho. Não existe tendência de alta sem esse desenho. Assim como não existe tendência de baixa sem topos e fundos descendentes, né? Um desenho como esse. Isso é uma tendência de baixa. E o que nós temos no Ibovespa por enquanto? Nós temos uma tendência de baixa, né? Nós temos aqui uma primeira perna, nós temos uma segunda perna, que é o movimento normal de uma tendência de baixa, né? Que seria algo nessa região. Desculpa, cliquei aqui. Algo nessa região, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E aí, aqui, para que seja isso considerado uma tendência, uma reversão de tendência, do que a gente precisa? A gente precisa que aconteça o pivô de alta, que é este desenho, né? Então a primeira perna, uma segunda perna com fundos acima do fundo anterior, e depois o rompimento dessa resistência, o rompimento dessa resistência e o movimento seguir para cima, formando um desenho como esse daqui, né? Então eu considero que ainda nós estamos em movimento de baixa, né? Muito cedo ainda para dizer que já começou uma reversão de tendência, né? Nós podemos muito bem, a partir desse ponto, começar mais uma correção, fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior, aqui na casa dos 60. Tudo pode acontecer, concorda? Quem afirmar que isso não vai acontecer não tem como, está inventando, porque ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém adivinha o futuro. Então a única coisa que a gente pode fazer é, baseado em padrões anteriores, tentar desenhar o que pode acontecer no futuro. E o que a gente está vendo aqui é um padrão ainda baixista, né? Seguindo a grande teoria de Dow, né? Topos e fundos descendentes. Então, só nos próximos dias aí que a gente vai conseguir ver se realmente aconteceu essa reversão de tendência. Por enquanto, ainda estamos em correção no Ibovespa, correção no mercado como um todo. Bem, vamos passar aqui para análise de alguns papéis, de alguns ativos. Magazine Luiza. Magazine Luiza teve mais um dia excelente, né? Perdeu um pouco de força aí no meio da tarde, chegou a subir aí quase 20% e fechou com 8% de alta. Com 8% de alta. Então, olha só, deixou uma vela grande aqui para cima, em uma região que eu sempre falo, né? É uma região da média móvel de 21. Essa região é uma resistência muito forte, muito poderosa, né? A grande maioria das vezes que o preço atinge essa região, tende a fazer uma correção. Isso quando o papel está em movimento de baixa ainda, né? Porque o Magazine Luiza, assim como o Ibovespa, ainda não reverteu tendência. Ele continua em tendência de baixa. Certo? Então, esse papel pode muito bem fazer mais um pivôzinho aqui de baixa e seguir o seu caminho na tendência, né? Na tendência atual. Isso vai acontecer? Não sei. A gente espera que não. Eu espero, seria melhor que esse papel fizesse sim uma correção a partir do pregão de amanhã, que ele viesse e trabalhasse nessa região, né, que seria um fundo acima do fundo anterior, formando aqui uma região de suporte interessante. Esse seria o cenário ideal. E depois voltasse a subir, fazendo a terceira perna e montando o pivô de alta, para a gente poder entrar. Eu vou entrar nesse papel
quando ele fizer esse pivô de alta nessa região com stop nesse suporte, né? Então eu estou esperando e vou acompanhar esse papel diariamente para ver se ele faz esse movimento, que é muito provável de acontecer, né? E eu vou estar preparado para quando ele fizer o começo da terceira onda, da terceira perna, vou estar preparado para pegar esse movimento. Então estamos de olho em Magazine Luiza. Vamos falar aqui de outro papel. Vamos falar de VEG. VEG é um outro papel que a gente está acompanhando no dia a dia. Uma situação idêntica à Magazine Luiza, né? É um papel que também subiu bastante nos últimos dias, né? Corrigiu aí quase 60% nos últimos pregões. Está trabalhando, enfrentou uma resistência aqui na região da média móvel de 21. Hoje não conseguiu superar ainda, continua sentindo essa pressão de vendedora na região de 21. Eu espero que ele faça uma correção um pouco maior até mais ou menos essa região, com topo acima do topo anterior, e depois comece a desenhar aqui a terceira perna, né? E aí é uma estratégia parecida com o Magazine Luiza, a gente tentar pegar este ponto de compra com um stop bem curto aqui embaixo, né? Então, um papel que está bastante bonito aí para os próximos dias, é uma promessa, né? Carrefour, outro papel que a gente está acompanhando, vem fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, zigue-zague ascendente, tendência de alta, certo? Tendência de alta para o Carrefour, um dos poucos papéis do mercado que está operando contra a tendência geral, né, que é de baixa. Então o Carrefour opera em tendência de alta. Papel teimoso aí que tem mostrado força durante essa crise, muito por conta de ser uma empresa do ramo de fornecimento de alimentos, onde nesses períodos de pandemia e isolamento as pessoas tendem a armazenar mantimentos em casa. Então, consequentemente, as vendas do varejo do ramo de alimentos aumentam, né? Então, Carrefour está sendo beneficiado com esse movimento aí de isolamento social. Bom, hoje ele teve uma performance ruim, hoje ele caiu 4%, muito porque nos últimos dias ele já subiu bastante, né? Então, ó, ele subiu 40% nos últimos dias. É natural que em um dia como o de hoje, os investidores aproveitem outras pechinchas, né? Outros papéis que estavam muito baratos, que não subiram tanto, e preferem essas outras oportunidades. Então, Carrefour acabou corrigindo hoje, mas uma correção muito normal, né? Então, ele estava operando aqui abaixo da média móvel de 21, consegui romper sem nenhuma dificuldade, testou a banda superior de Bollinger, e é muito natural, né, se a gente perceber que todo movimento de alta acontece isso, né, a maioria. Teste na região da banda superior de Bollinger, volta para a média de 21, testa de novo, média de 21, isso é uma tendência de alta. Então, eu considero que esse papel, sim, já reverteu a sua tendência de baixa para a alta, está trabalhando aqui em uma região muito interessante, onde ele pode simplesmente, que é o mais esperado, testar a região da média de 21 e iniciar um novo pivô de alta. E nesse papel, eu estou fazendo um acompanhamento mais perto, aqui no gráfico de 60 minutos, estou esperando esse movimento para fazer uma entrada na compra também nessa região, tá? Eu estou preparado também para seguir essa movimentação para o Carrefour, que é um papel que eu acredito que vai continuar em altas, se beneficiando desse movimento todo, né? Separei mais dois papéis. Cielo, por que eu quero falar de Cielo? Vamos pegar aqui o gráfico diário. Cielo é um papel que vinha de uma correção
forte, assim como todos os papéis, e até o pregão de ontem, ele ainda não havia, diferentemente da maioria de muitos ativos, né, os ativos já vêm ou lateralizado ou subindo nos últimos pregões, né, porém Cielo não. E isso me chamou muita atenção, porque apesar de ter perdido força no mercado nos últimos meses, até nos últimos anos, Cielo continua sendo uma empresa muito lucrativa, é uma excelente empresa, que ainda tem a maioria do share de mercado das maquininhas, e ainda fatura muito dinheiro, lucro muito alto. Então, esse papel, a menos de R$4, eu acho que ele está com um valor muito atrativo, né? E eu comecei a monitorar esse papel hoje, no gráfico de 60 minutos, e só estou esperando que ele faça o primeiro pivô de alta no gráfico de 60. E que dá para a gente perceber aqui. Fez a primeira perna, saiu lá de baixo, rompeu a média móvel de 21 sem nenhum problema, testou banda de Bollinger de 21, hoje subiu 23% quase. O que eu espero? O que eu estou esperando? Né? Estou esperando que ele faça uma correção, volte a trabalhar aqui na região da média de 21 e volte a subir. É nessa hora que eu vou entrar, né? É nessa hora que eu vou entrar, stopzinho curto. Eu acredito que Cielo pode dar um bom trade aí de curto prazo, né? O papel está bastante desvalorizado, na minha opinião, abaixo do que ele deveria estar de preço, e eu acho que ele vai passar por uma correção aí, principalmente quando voltar, quando o comércio voltar ao normal e tudo mais. Acho que as pessoas vão voltar com muita força comprando. Acho que vai ter uma demanda reprimida muito forte, e Cielo as varejistas como um todo vão se beneficiar com isso, e Cielo consequentemente também, uma vez que faz parte desse movimento, né? Então é um papel que eu acho que vai dar bons frutos aí. Eu só não gostaria que ele continuasse subindo aqui amanhã antes de corrigir, né? Porque aí ia atrapalhar um pouco nossos planos, né? Então eu espero que ele corrija um pouco amanhã antes de voltar a subir, para dar uma entrada aqui pra gente, né? E Neo Energia, uma situação parecida com o Cielo. Vou colocar ela aqui no diário. Papel de uma empresa excelente, apresentou um resultado trimestral do último trimestre de 2019 muito bom, com resultados excelentes, e esse resultado ainda não foi precificado, né? Ela passou pela correção assim como todos, só que ainda não teve seu valor reajustado, como a maioria dos papéis. Então eu acho que ela está atrasada, o que acaba gerando uma grande oportunidade. Com isso, eu vou monitorar ela aqui no gráfico de 60. A gente pode perceber que ela continua fazendo topos e fundos descendentes, apesar de que os últimos 3 fundos aqui seguem mais ou menos uma linha reta, o que é um bom sinal de que o papel pode ter parado de cair. O que eu vou esperar? Mesma coisa dos outros papéis. Eu vou esperar que esse gráfico de 60, o papel atinja, faça um topo em algum momento, tá? Próximo da banda superior de Bollinger, que ele corrija voltando para a média de 21, antes de fazer o seu pivô de alta no gráfico de 60, o famoso pivô de alta do gráfico de 60 minutos, tão esperado por muitos analistas, né, por muitos grafistas. Inclusive eu estou de olho nessa mesma configuração. Olha só, então nós temos aí algumas boas oportunidades aí para a gente tentar surfar esse movimento de possível recuperação do mercado no curto prazo, certo? Bem, são esses os papéis que eu queria analisar. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão para o canal, deixa aí nos comentários. Se você quiser que a gente analise algum papel para você, alguma ação,
fundos imobiliários e tudo mais, qualquer tipo de ativo, deixa aí nos comentários que a gente coloca aqui que a gente faz essa análise aqui no próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de boletar o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!